Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a glicólise e o diagnóstico do câncer. Antes de falar sobre, nós vamos entender a relação entre as altas taxas de glicólise e a presença do tumor no organismo. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum a multiplicação desordenada das células e a formação do tumor. A maior parte dos tumores cresce em condições de hipóxia, ou seja, com pouca disponibilidade de oxigênio. Isso porque, como a multiplicação desordenada das células ocorre de maneira muito rápida, inicialmente na região que o tumor está se formando não há presença de capilares para suprir essa falta de oxigênio. Então, como essas células continuam em multiplicação? Essas células conseguiram uma alternativa para isso. Com a ausência de oxigênio, seria inviável manter a respiração celular. Então, em regiões onde está se desenvolvendo o tumor, predomina a glicólise, já que a glicólise acontece independente da presença do oxigênio. Como o aporte energético produzido na glicólise é muito menor em relação à respiração celular, essas células captam e degradam cerca de 10 vezes mais rápido a glicose. Como esse processo ocorre? Naturalmente, a oxidação completa da glicose rende para as células cerca de 30 ou 32 ATPs. Porém, em tumores onde temos um baixo aporte de oxigênio devido à ausência de capilares nas regiões onde os tumores estão se desenvolvendo, a via favorecida é a da fermentação lática, que ocorre independente da presença de oxigênio. Nessa via, a glicose é convertida a piruvato e depois a lactato para reciclar o NAD. Nesse processo da quebra da glicose, gasta-se 2 ATPs, porém se produzem 4 ATPs, sendo o saldo final desse processo de 2 ATPs. Como esse aumento da glicólise é alcançado por essas células? Para captar mais glicose e suprir a alta demanda energética, essas células resolveram esse problema através do aumento da síntese de enzimas glicolíticas e do aumento da síntese de transportadores de membrana, como GLUT1 e GLUT3, que vão favorecer a entrada de glicose na célula. É importante frisar que esses dois transportadores não dependem da insulina. Qual a relação da glicólise e o diagnóstico do câncer? Bom, as taxas em que os tecidos captam a glicose podem ser usadas em alguns casos para identificar e localizar os tumores. Em tomografia por emissão de pósitrons, injeta-se nos pacientes um análogo inofensivo da glicose e isotopicamente marcado, que é captado, mas não metabolizado pelos tecidos. Esse composto é captado pelos transportadores GLUT, que entram nas células e acumulam-se. A extensão do seu acúmulo costuma ser 10 vezes maior em tumores do que em tecidos normais e podem ser detectados por detectores sensíveis localizados ao redor do corpo que permite a localização acurada desse marcador. A detecção dos tumores acontece em regiões onde há o aumento da glicólise. Realmente o cérebro é marcado porque utiliza a maior parte de glicose consumida pelo corpo e a bexiga, pois esse marcador é excretado na urina. E existe alguma terapia em estudo? Bom, como os tumores dependem da glicose antes da angiogênese para acontecer, alguns estudos mostraram que inibidores de glicólise poderiam atingir e matar tumores esgotando seu suprimento de ATP. E isso seria possível utilizando inibidores da hexocinase, como por exemplo a 2-desoxiglicose, a lolidamina e a 3-bromopiruvato. Esses inibidores, além de privar as células da produção de ATP, também atuam prevenindo a formação de glicose-fosfato, inibindo a via das pentose-fosfato e assim impedindo a síntese de DNA e RNA. Atualmente, existem diversas evidências e estudos que mostram que a glicólise é evidenciada em tumores. E embora haja medicamentos e tratamentos desenvolvidos para interferir nessa via, eles não são totalmente eficientes, visto que não possuímos uma cura definitiva para o câncer. Isso ocorre principalmente porque a alteração na via glicolítica também atinge outras células do corpo, afetando o sistema imunológico e o estado de saúde geral do paciente. Outra limitação é a possibilidade das células cancerosas regularem a interferência metabólica através de vias alternativas. E apesar de todas as progressões nas pesquisas, ainda são necessários mais estudos para uma compreensão definitiva dessa doença, e novas abordagens estão sendo descobertas todos os dias.